Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Voltei de uma viagem na Argentina. Comi pra caramba, mas não gostei muito do tratamento. Mas vamos falar de produtos, né? Produtos que você usa durante o seu dia a dia, mas tem alguns deles que você não sabe, mas eles só foram inventados porque deram muito errado. E hoje eu vou te mostrar quais são eles. Essa aqui é a parte 2 do vídeo, tá? Se você quiser vai a parte 1, você vê depois que aqui terminar. Então, vambora! Bom, mas vamos começar com um produto que muita gente gosta de chupar, né? Ficou muito estranho isso aqui. Calma, gente. É um programa família, você não precisa desligar a televisão. Nós vamos falar do picolé. Você acredita que o picolé ele foi criado por acaso? E ele, na verdade, foi criado por uma criança de 11 anos de idade. É o seguinte, ó. Sabe quando você era pequena e sua mãe começava a pedir pra você juntar as coisas que estavam lá espalhadas na sala? Você, menino, esse trem aqui tá tudo espalhado, eu vou pisar nesse negócio. E ela sempre pisava naquelas pontinhas, né? Ficava assim, feliz, menino. Isso foi o que aconteceu com um menino que chamava Frank Epperson. Bom, foi mais ou menos isso, né? Então, lá em 1905, ele tava brincando na neve, né? Só que ele tava tomando o seu querido suquinho e deixou lá, só que ele esqueceu. Só que esse suquinho tava com uma colherzinha dentro. Quando esse suco congelou, ele criou o primeiro picolé do mundo, né? Mas na época ele nem deu bola pra isso, né? Ele era só uma criança, ele não sabia de nada, ele só queria brincar. Foi só em 1913, quando ele tava ali com seus 18 anos, que ele lembrou disso e foi repetir essa receita. E assim ele viu que isso aí tinha futuro. Na época ele deu um nome diferente pra isso, que era Epsiclé. Epsiclé não chega a ser uma bicicleta, mas não chega a ser um episcopal, né? O melhor exemplo do mundo. Esse que tá aqui embaixo, tá? Foi o primeiro nome do picolé. E ele começou a fazer bastante sucesso com esse produto dele. Só que em Nova York, em 1925, uma empresa viu aquilo lá, cresceu o olho e falou assim, eu vou comprar a patente desse seu produto aqui e vou mudar o nome para Popsicle. Ou Popsicle. As minhas pronúncias não são o melhor do negócio. Mas é o que está aparecendo aqui embaixo. Porque esse é o nome do picolé até hoje nos Estados Unidos, em inglês, né? Popsicle is pure. Yum. Popsicle is wholesome. Yum. Popsicle is delicious. Yum, yum. Depois disso, a patente mudou para vários outros donos, né? Rodou o mundo inteiro, mas foi uma criança de 11 anos que, por acaso, por um esquecimento, criou um negócio que a gente gosta de tomar até hoje, o picolé. E já que estamos falando de comida, você sabia que o cookie também é uma dessas invenções por acaso? Mas para quem não sabe o que é cookie, é porque os povos chamam de cookie, é biscoito e tal, mas eu tô falando mais daquele cucão mesmo, aquele que vem umas gotonas de chocolate, sabe? Pois é, aquele coisa mais americana, né? Aqui no Brasil, o cookie virou uma categoria própria de biscoito, né? Que é esse com a gota de chocolate. E que foi uma invenção de uma chefe americana que se chama Ruth Jones Graves Wakefield, que nome chique pra essa mulher, né? E assim, tem muita história diferente envolvendo como que ela chegou à invenção desse primeiro cookie, né? Tem lugar que fala que ela inventou os biscoitos meio que sem querer, porque quando ela estava tentando fazer seus biscoitos de sempre, ela ficou sem um chocolate específico e resolveu colocar uns pedacinhos de um chocolate meio amargo no meio, com a consistência diferente, porque ela achou que eles iam derreter e misturar na massa. Não era para ficar com aquele trem granizado, né? Só que esses pedacinhos de chocolate acabaram não derretendo e ficando à mostra, nascendo aí o primeiro cookie de chocolate do mundo. E assim, essa é uma das versões da história, né? Porque tem lugar também que fala que ela misturou pedacinhos de chocolate sabendo o que ela estava fazendo. O que ela queria mesmo era criar uma coisa diferente. E a fama dos cookies dela veio com a Segunda Guerra Mundial, onde eles eram enviados para muitos soldados, que compartilhavam com outros soldados. E nisso a coisa tava só aumentando. E logo, logo, todo mundo só tava querendo comer o tal do cookie dela. Mamãe, posso comer um biscoito? Pode, mas só 2 mordidas. E não cate as gotas de chocolate de uma vez. Agora nós vamos falar de batata. Batata é um negócio gostoso, né? Comemos várias, né, Bárbara? Fritas, flambeadas, tudo quanto é gente tinha lá. Mas olha só, o chefe George Crumb tava com um problema nos restaurantes dele.
que era, sabe aquele cliente enjoado, aquele povo que começa a falar assim, ai, esse trem está seco demais, ou está molhado demais, ah, tá cheio de coisa aqui. Né, um povo que gosta de reclamar. Não tá vendo? Esse arroz tá cheio de pedra. Pois é, apareceu esse cara no restaurante dele. E ele tava devolvendo toda hora as batatas que ele pedia, porque falava que tava tudo muito encharcado, né? Que não tava fininho, tava muito grosso. Só que o cara falou assim, não é possível, esse cara quer ir toda hora, vai e volta. Quando de repente ele fala assim, quer ver? Eu vou sacanear esse cara. Ele foi lá, pegou a batata e cortou o mais fininho que ele podia fazer. E foi e fritou essa batata e mandou pra ele, falou assim, quer ver agora, ó? Vocês não queriam batata aí, ó? Tá aí, ó, essa gororoba. Só que o cara gostou, né? E todos nós gostamos muito da batata chips até hoje. Aí tem uma controvérsia, né? Porque tem muita gente que fala que foi ele que fez e muita gente fala que foi a irmã dele que fez. Aí é meio difícil da gente saber, né? Mas se você gosta da batata chips, agradece a família dele e tá tudo em casa. Então agora vamos sair das comidas e falar sobre ele, o Viagra. E assim, você pode até não usar, né? E se você usa também não tem problema nenhum, que é uma coisa sua, né? Mas você provavelmente sabe para que ele serve, né? E você sabia que ele também foi descoberto meio que por acaso? No caso dele, os cientistas do laboratório Pfizer, lá no início dos anos 90, estavam procurando um remédio para tratar a hipertensão, para poder dar uma ajudinha na baixada da pressão das pessoas, né? Daí eles foram lá e desenvolveram uma tal pílula azul para hipertensão. E aí chegou a hora de testar ela nos voluntários, né? E assim, para hipertensão, eles viram que ela não fez efeito, né? Mas acabou fazendo efeito em outro voluntário dos voluntários, né? Se assim podemos dizer. Imagina só, você vai testar um remédio novo para hipertensão e acaba lá, né? Fazendo assim, não, eu tô só sentado aqui esperando passar o... tô só... Aí depois disso, a Pfizer percebeu que realmente aquele remedinho não ajudava para hipertensão, mas podia ajudar com outro probleminha. E em 27 de março de 1998, o Viagra começou a ser vendido nos Estados Unidos contra disfunção erétil. E o trem deu certo, viu? Só nas 2 primeiras semanas foram vendidas mais de 150 mil unidades. Então assim, eles até não conseguiram o que eles queriam, mas no final a coisa deu super certo. E ainda na área da medicina, outra invenção que também veio por acaso foi o marca-passo. O marca-passo serve para monitorar os seus batimentos cardíacos, principalmente se eles estiverem abaixo do normal. Assim você consegue ter certeza de que tá tudo bem ali, né? E que o seu coração vai conseguir bombear o sangue certinho. E quando ele identifica que tem alguma coisa de errado, ele consegue emitir impulsos elétricos para dar aquela ajudinha extra pro seu coração, daquela, né, batida básica. Foi o engenheiro Wilson Greatbatch que ficou conhecido como o pai do marca-passo ali na década de 50. E a coisa veio quase que por acaso mesmo. Greatbatch holds 150 US and foreign patents. His most famous invention, the implantable pacemaker, has saved millions of lives. Na verdade, o que ele queria mesmo era construir um aparelho para gravar os sons do coração. Só que enquanto estava fazendo esse aparelho, ele acabou usando um resistor errado, né? E aí ele percebeu que ao invés de gravar os sons do coração, ele estava, na verdade, simulando os batimentos do coração. E aí ele viu também que essa invenção dele era capaz de enviar pulsos elétricos para o coração para restaurar os batimentos que tivessem irregulares, né? E vamos combinar que isso é muito melhor do que só gravar o som do coração. O que me lembra de perguntar assim, por que ele queria gravar os sons do coração, né? Na verdade, talvez para pôr num CD da Malhação Internacional, Mulheres Apaixonadas, não sei, né? Precisa se casar. Mas 2 anos depois, ele testou essa invenção e implantou o primeiro marca-passo cardíaco no coração de um cachorro. E foi um grande sucesso. Depois disso, pronto, a coisa começou a se popularizar e aí cada vez mais e mais pessoas começaram a usar o marca-passo, que hoje está literalmente salvando várias vidas, né? E é claro que estava faltando aqui uma invenção que aconteceu... Isso aconteceu devido à Segunda Guerra Mundial. Quem aí já brincou com aquela mola maluca? A spring, a marvelous thing. Everyone knows it's Slinky.
Pois você sabia que a invenção dela é graças ao engenheiro mecânico naval Richard James, que teve a ideia durante a Segunda Guerra Mundial? Lá em 1943, ele estava dentro de um dos navios da Marinha dos Estados Unidos. E sem querer, ele esbarrou numa mola de tensão, que é umas molas lá que ele usava para fazer uns experimentos, né? E deixou ela cair no chão. E aí ela começou a pular de um lado para o outro. Nisso ele ficou ali olhando ela pular e pensou: rapaz, isso aqui tá cheirando um dinheiro, né? Olá, eu gosto de dinheiro. Aí quando ele voltou para casa, ele e a esposa dele, a Beth James, começaram a desenvolver um brinquedo baseado nisso. E aí venderem para as pessoas, né? No início a venda era mais fraquinha, né? O que é normal. Só que lá na década de 80 o negócio, meu filho, pegou e virou uma febre. Tudo quanto é lugar nos Estados Unidos, o povo tava comprando a tal das molas malucas. It's Slinky, for fun it's a wonderful toy. E até aqui no Brasil também teve uma época em que elas fizeram bastante sucesso. Você não vai me falar que você nunca teve uma mola maluca, né? Não é possível. Poderia trazer mais pessoas pra ver esse pãozinho de queijo durante? Eu poderia, mas o YouTube não funciona assim. Nós precisamos de likes. Ai, seu YouTube, mas é complicado, viu? Eu já falei com eles assim, gente, deixa um like, que aí o seu YouTube aqui, ó, vai saber que vocês estão gostando do vídeo, entendeu? Aí ele vai para mais pessoas. Olha só que ia ser legal demais, né? Pois é, mas eles não deixam o like. E por fim, vamos falar de uma coisa que foi inventada por acaso há mais de 2000 anos atrás. E que eu tenho certeza que quase matou do coração quem inventou isso. Eu tô falando dos fogos de artifício. Na verdade mesmo, ninguém sabe certinho quem que inventou os fogos, né? E nem a data exata. O que a gente sabe é que eles foram inventados há mais de 2000 anos atrás, ali na região da China. Reza a lenda que os fogos de artifício foram inventados quando um cozinheiro misturou carvão, enxofre e salitre, colocou tudo dentro de um tubo de bambu e esquentou. Imagina o susto que esse cozinheiro não deve ter tomado, né? Assim, no mínimo ele achou que estava sendo atacado de tudo quanto é lado. Depois disso, os chineses adquiriram o costume de colocar essa mistura na ponta de bambus, para o barulho afastar os maus espíritos na passagem de ano. Com o tempo, a coisa se espalhou por toda a Europa, onde começou a se popularizar bastante. E por aqui no Brasil, a coisa também é bem popular. O município de Santo Antônio do Monte, aqui, né, em Minas Gerais, é conhecido como a capital brasileira dos fogos de artifício. E não é só isso não, ela é o segundo maior produtor mundial de fogos de artifício, só atrás da China. E ó, aproveita que esse vídeo já tá acabando e corre lá para conferir a primeira parte dele, onde eu te falo de mais um montão de coisas que foram inventadas só porque tudo antes deu errado. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, não se esquece de ver os vídeos aqui, ó. Tá aparecendo mais 2 vídeos bem legais para você assistir aqui, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana, de segunda a sexta ao meio-dia, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!